Oi, oi. E aí, galera? E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Daqui a pouco vamos começar aqui o nosso culto de jovens, a nossa live para os jovens. Tudo certo com vocês? Já tava ficando com saudade, hein? E vocês, como é que estão aí nesse período? Tudo certo? Tudo bem? Vão comentando aí que eu tô de olho. Daqui a pouco a gente vai começar já na nossa palavra. Sei que o que Deus colocou no meu coração para falar com vocês, se Ele colocou no meu coração, tenho certeza que Ele vai falar muito ao coração de vocês também. Então já vão se preparando aí. Ai, que bom. Muito bom estar junto com vocês, mesmo que de longe, né? Mas estamos aqui unidos, prontos para louvar a Deus, para engrandecer ao nome do Senhor. E hoje a gente vai falar um pouco sobre viver de passado, sobre viver no passado ou viver no futuro, viver no presente. Como que você está vivendo hoje? Será como que você está vivendo hoje? Você tem vivido de passado? Tem vivido no presente, no hoje? Você tem vivido muito no futuro, esperando as coisas que estão por vir? Vai comentando aí como é que você tem vivido. Em meio a essa turbulência que nós temos passado, como você tem vivido? Uma coisa que eu tenho aprendido é que a gente tem que trabalhar muito isso em nós, porque se a gente vive muito de passado, a gente não anda. Se a gente vive muito no futuro, a gente também fica travado porque a gente não consegue mover, não consegue se movimentar no futuro. E hoje, apesar da gente estar nesse período de Páscoa e tudo mais, a gente vai falar sobre esse tema, mas no final a gente vai englobar tudo, a gente vai falar sobre um pouco de Páscoa, sobre um pouco de largar as coisas que para trás já ficaram, viver de novo, porque afinal de contas foi para isso que Cristo se entregou por nós, para que a gente viva o novo, não o velho. Mas quanto a isso, eu gostaria que vocês estivessem já abrindo suas Bíblias lá em Isaías 43, versículos 18 e 19. Quem puder também, se quiser colocar aí nos comentários para o pessoal que chegar depois já ir vendo. Lembrando aí que você tem aqueles contatos ainda aí na sua lista, vai mandando para eles verem, para eles começarem a ver que a gente já está online, para eles entrarem na nossa live, para eles compartilharem, para eles serem abençoados pela palavra de hoje, porque eu tenho certeza que Deus vai falar tremendamente aos nossos corações, amém? Isaías 43, 18 e 19. Pode deixar preparada aí a sua Bíblia, daqui a pouco nós vamos ler, mas antes de tudo eu gostaria de estar orando, queria pedir para que você estivesse se colocando nesse primeiro momento em oração a Deus, colocando-se a sua vida, colocando o seu coração aberto e pronto para receber a mensagem hoje. Amém? Vamos estar orando. Senhor Deus, eu te peço, Senhor, que Tu venha estar trabalhando na nossa vida. Te peço que neste momento Tu estejas me usando como um instrumento em Tuas poderosas mãos para levar essa palavra que Tu já colocou em meus lábios, Senhor Deus, até o coração dos meus irmãos, dos jovens que estão vendo essa live, Senhor. Te peço que eles entendam, te peço que eles saiam modificados depois de verem essa live, que eles se transformem verdadeiramente, Senhor Deus. Que eles aprendam a viver de uma maneira que agrada a Ti, de uma maneira que é vivida de acordo com o presente que Tu nos dá, Senhor Deus.
Mais uma vez eu te agradeço, Senhor, porque Tu estás sempre nos cuidando, Senhor Deus. Todos os momentos Tu tem nos cuidado, Pai. E assim eu agradeço a Ti, assim eu oro a Ti e entrego, Senhor Deus, essa live a Ti para que Tu estejas no controle, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? A Suzana já colocou aí a leitura e eu vou estar lendo para vocês aqui. Pois agora eu vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Outra versão ela diz assim: mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fique lembrando do que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora eu vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Deus, Ele não quer que você viva preso no passado. Mas o pior de tudo é que a gente vive de uma forma que o passado acaba dirigindo a nossa vida. Quer ver só? Se eu perguntar para você qual o momento mais importante da sua vida, pode ter certeza que você vai dizer: foi em um ano que aconteceu isso, que foi muito bom, que foi ótimo, que foi legal, mas você não vai falar do que aconteceu hoje. Estou mentindo? Muitas vezes a gente dá mais importância do que aconteceu lá atrás e esquece do presente que Deus está nos dando agora. A gente acaba vivendo de uma forma onde o passado é o que dirige a nossa vida. Para vocês verem, eu tenho um amigo que ele é fotógrafo. E na descrição do WhatsApp dele está escrito o seguinte: eu tenho o poder de congelar o tempo. Afinal, ele é fotógrafo, né? As fotos são um meio de congelar o tempo. Mas o que acontece na nossa vida é que muitas vezes a gente congela a nossa vida no passado. A gente não congela só a foto, a gente congela a nossa vida. A gente acaba deixando de viver as belezas do hoje, a gente acaba deixando de viver as belezas do agora. Você já parou para pensar também que esse culto, essa live que está acontecendo aí agora, que você está assistindo, já não vai mais acontecer? O que eu acabei de falar, eu já não falaria do mesmo jeito, com a mesma intensidade, da mesma forma do que eu acabei de falar, porque ela já passou. Passado. Já passou. E o que vem a seguir, o que vem mais à frente, é algo que vai nos engrandecer ainda mais, que vai nos abençoar ainda mais. Tudo que foi feito não volta mais. Não tem mais como a gente mexer no passado. Tudo que a gente faz hoje é para aproveitar agora. Mas o que a gente fez ontem, antes de ontem, há 2 anos atrás, a gente não pode mais aproveitar, porque já se passou. A gente acaba se prendendo, a gente se insiste demais em viver aquele passado que é bom ou se remoer num passado que é ruim. Você já percebeu isso também? Que muitas vezes a gente fica tão feliz por um passado, por um ano que aconteceu na nossa vida, e a gente fica: nossa, mas foi tão bom quando aconteceu isso, foi tão bom quando aconteceu aquilo. Outras vezes a gente acaba ficando preso com a mágoa do passado. Ai não, naquele tempo aconteceu umas coisas tão ruins na minha vida que, meu Deus, e a gente fica se remoendo, a gente fica guardando a mágoa daquela coisa ruim, daquele passado ruim, e a gente fica insistindo naquilo, e fica preso nesse passado, e a gente acaba deixando de viver o presente que Deus nos dá. Para você entender melhor, 2 dos maiores males do século dependem de como nós vivemos. A depressão é quando vivemos sob o excesso de passado. Se você for perguntar para alguém que já passou ou está depressivo, o que deu errado, o que levou ela a estar em depressão, em 99% dos casos ela vai te dizer alguma coisa que aconteceu lá no passado.
pode ter certeza, alguma coisa que aconteceu lá no passado dela foi o que fez ela entrar em depressão. Na grande maioria dos casos, sempre acontece isso. Foi algo que aconteceu há muito tempo ou que aconteceu há pouco tempo, mas que já aconteceu. E acaba prendendo a pessoa e acaba deixando ela depressiva, acaba deixando essa pessoa mais presa nesse sentimento, nessa doença que tem assolado tantos jovens, tantas pessoas, diversas faixas etárias, né? Que é a depressão. Outro mal que a gente tem visto muito é a ansiedade. E a ansiedade, ela é como se a gente vivesse com excesso de futuro. Ela é diferente da depressão. A depressão a gente vive com um excesso de passado. A ansiedade a gente vive com um excesso de futuro. A ansiedade, ela é como se uma pessoa que pensasse apenas no quando chegar a um lugar e não no como chegar naquele lugar. Entende? A gente fica querendo que chegue logo, a gente fica querendo achar meios de se chegar logo, a gente fica com o pensamento lá no futuro. A gente está hoje aqui em abril, mas a gente já está pensando em julho, nas férias, a gente já está pensando em dezembro, no Natal, e a gente não sabe nem se a gente vai estar lá. A gente fica nesse, não, tem que chegar, vai chegar, e fica nutrindo a ansiedade. Tanto que muitas vezes a gente fica tanto nesse pensamento de chegar lá, vai chegar, que Cristo tem que vir e nos buscar. Ele tem que nos pegar e trazer de volta para a realidade atual. A gente fica com o pensamento tanto no futuro que Jesus tem que dar uma sacudida assim na gente e falar: opa, calma, não andeis ansiosos, porque tudo vem no meu tempo, não no seu. Mas quando a gente vive o presente, o agora, isso se chama felicidade. E aqui entendemos que o hoje é realmente um presente que tem que ser desfrutado naquele momento. Você já parou para observar que muitas vezes a gente não tem dado a devida importância para o presente, para o hoje, para o agora? Como eu falei, se eu te perguntar hoje o que mais marcou na sua vida, você vai falar de anos atrás. Muitas vezes, se a gente chegar numa igreja e falar: quando foi que a igreja, por que essa igreja é lembrada? Aí pode ser que alguns membros venham e falam: não, há 2 anos, há 10 anos aconteceu um avivamento nessa igreja aqui que impactou muitas vidas e tudo mais, mas fica preso apenas naqueles 10 anos. A nossa vida, a gente pode ser que nós tenhamos sido impactados pelo primeiro emprego, pelo primeiro salário, pelo primeiro carro, por ter comprado uma casa. Aquele foi um ano que nos impactou, mas a gente fica tão preso naquilo, acha aquilo tão bom, que acaba deixando de aproveitar o que está chegando agora. O que está chegando para o hoje, no momento agora. A gente tem que parar e aproveitar a extraordinária felicidade do presente. Essa extraordinária felicidade do presente é o que Deus tem nos dado agora, neste momento. E Deus, Ele tem preparado a gente. Ele tem colocado esse presente em nossas mãos. E o que a gente tem feito desse presente? A gente tem usado esse presente A gente tem usado o presente que Deus nos dá com sabedoria? Ou será que a gente tem usado essa dádiva que Deus nos dá apenas para lembrar do passado? O pastor colocou agora aí nos comentários que isso é o saudosismo. Será que a gente tem vivido apenas com saudosismo, lembrando, eras passadas, antigamente não acontecia isso, antigamente a minha vida era melhor, antigamente.
mas a palavra de Deus fala que Ele está preparando o novo. Deus ele tem preparado um novo na nossa vida. E o que a gente tem feito para usufruir desse novo? O que a gente tem feito para viver esse novo? A gente tem aproveitado realmente ou será que a gente tem só ficado, talvez dá certo eu viver esse novo? Ou será que eu tenho pensado, não, o meu passado foi melhor do que o hoje? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente usa, com o que a gente tem em mãos e como a gente tem usado isso. Mas, meus queridos irmãos, antes da gente continuar, eu gostaria que vocês estivessem se preparando, porque agora a gente ainda vai louvar a Deus também. E essas músicas que eu separei aqui para hoje, elas realmente têm tudo a ver com a temática. Ela tem tudo a ver porque ela fala sobre largar o passado, sobre deixar o passado de lado. Ela nos fala que o melhor de Deus ainda está por vir na nossa vida e já chegou agora o melhor de Deus e que a gente tem que usufruir desse melhor de Deus. E espero que vocês coloquem-se em oração, se preparem para serem tocados pela palavra, pelo louvor e vamos lá. Se o áudio estiver muito alto, vocês falem aí que a gente vai regulando. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e em meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho. Estão no caminho e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Você tem a oportunidade de queimar as pontes com o passado. Ele fez tudo para que você vivesse o novo, para que você vivesse o melhor, o presente que é o hoje. Então, deixe de lado o passado. Aprenda a viver o novo, porque tudo novo se fez na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Amém?
Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Amém, meus irmãos. Então que a gente siga sempre lembrando que o nosso alvo é Cristo e sempre vai ser Cristo. Principalmente vivendo o presente com Ele. Porque como a gente vê na Páscoa, Cristo ele se fez pecado, ele se fez homem por nós, para que a gente aproveitasse o presente com Ele, o agora com Ele. E outra canção que eu vou estar cantando agora, só um minutinho aqui que eu vou achar ela. Sim. Ela fala que o melhor de Deus ainda está por vir. Você tem certeza disso? Você acredita nessa palavra? Você acredita no que a letra dessa música está falando para você hoje? Que o melhor de Deus ainda está por vir? Mesmo que o passado da sua vida tenha sido o melhor, tenha sido a maior lembrança que você já viveu, você acredita que o melhor ainda está por vir? Que o melhor pode ser hoje, que o melhor pode estar acontecendo agora na sua vida? Se você acredita, então esteja junto comigo louvando a Deus. Se você quiser dançar, pular, faça um pouquinho os móveis aí da sua casa e cante, louve a Deus com essa canção, amém? Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva.
encherão de trigo, oh, 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 e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação. E sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. E é isso, meus irmãos. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Amém? Agora eu vou convidar uma pessoa aqui para estar junto comigo, que ela também vai me ajudar a esse tema de viver no passado, viver no futuro, estar no presente, como a gente tem vivido, largar as pontes do passado. Oi, tudo bem, Graça? Oi. A gente vai estar aqui conversando um pouco, e eu conversando com a Graça será como se eu estivesse conversando com vocês jovens aí. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, queiram saber algo mais sobre o que a gente vai falar aqui, vocês coloquem nos comentários que a gente vai estar aí comentando um com o outro. A gente vai estar respondendo. Se eu não ver, a Graça vê também, aí ela pode me dar um puxão de orelha, pode me chamar aí, e assim a gente vai falando sobre a palavra de Deus e sobre aquilo que Deus já tem colocado no meu coração, no coração da Graça também, que eu sei que Deus também já falou com ela sobre isso. E continuando do que a gente já estava falando, eu vinha falando para vocês, meus queridos, que a gente tem que estar preparados para viver a extraordinária felicidade do presente que Deus nos dá. Mas para isso a gente tem que abandonar dois tipos de passado. O primeiro passado é o passado bom. E a palavra de Deus lá em Eclesiastes 7:10, ela nos diz o seguinte: não diga, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje. Se perguntando, claro. Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Lê mais uma vez aí para vocês. Eclesiastes 7:10. Não diga, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje. Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Aí eu te pergunto, por que não é sábio? Porque justamente Deus, ele tem o melhor para nós. Como eu já falei aqui, mesmo que o nosso passado tenha sido o melhor de todos, tenha acontecido algo extraordinariamente grande na nossa vida no passado, a gente não deve ficar preso a esse passado. É melhor a gente viver o hoje, mesmo que não seja isso de ser tão extraordinário quanto o passado, mas o passado a gente já viveu, a gente não pode retornar a ele. O que a gente viveu no passado, a gente não pode retornar. E se a gente vive muito nesse passado, a gente acaba sabotando o perfeito futuro que nos espera em Deus. Porque se você duvida que o melhor de Deus ainda está por vir, a gente acaba deixando de aproveitar esse melhor de Deus. E aí, Graça, o que você acha disso tudo aí? Me diga aí um pouco. Sobre esse passado bom, sobre a gente abandonar esse passado bom. Então, de acordo com a pregação aí, né? Eu era muito apegada ao meu passado, mas não a coisas boas, e sim a coisas ruins, né? Eu já contei em algumas pregações, em alguns cultos dos jovens, que meus pais são separados, que eu vivia naquele mundo de macumba e era algo que eu gostava, era algo prazeroso.
Então, e meu pai também bebia, tinha todos aqueles problemas, né? E eu tinha muita dificuldade, tipo, eu não falava, não me comunicava, então, pra mim, eu nunca ia ter um momento feliz na minha vida, ia ser só aqueles momentos ruins. E eu ficava, Deus, não é possível, eu nunca vou ter um momento bom na minha vida. E, tipo, eu não abria as portas do meu coração pra Deus, pra Ele entrar e pra Ele me ajudar a mudar isso de alguma forma. Então, eu ficava presa naquilo. Então, pra mim, eu só tinha momentos ruins e, tipo, eu não pensava muito no meu futuro. Tipo, que nem você falou na pregação, cara, vamos viver mais o nosso futuro. Então, eu não conseguia pensar nisso e eu não conseguia viver. E o meu maior testemunho de vida foi quando eu passei a acreditar em Deus, quando eu abri as portas do meu coração para Ele entrar e para Ele me ajudar a me libertar de tudo isso. É que nem, acho que você ainda vai falar um pouco aí, é, não é que a gente esquece, né, o passado, que não tem como, certas coisas não tem como a gente esquecer. Eu comecei a usar isso como um testemunho de vida. Então, é algo que a palavra que eu posso dizer realmente é abrir as portas do coração para Deus, que Ele não vai invadir de nenhuma forma. A gente tem que abrir e dar esse espaço para Ele. Que nem quando a gente libera perdão. É como se a gente estivesse tirando uma carga bem pesada de cima da gente, né? Comigo, realmente, comigo é assim. Então, é isso. Pois é. E como ela falou, a gente vai falar ainda um pouco mais sobre isso, mas além do passado bom, como eu estava falando, que a gente tem que largar para a gente poder viver o presente e o melhor de Deus, a gente também tem que largar o passado ruim. Como a Graça falou, ela teve experiência que, infelizmente, deixou ela baqueada, que muitas vezes deixou ela fechada, que não deixava ela se abrir. Mas a partir do momento que a gente deixa de lado esse passado ruim, a gente começa a dar espaço ao melhor de Deus. A gente começa a dar espaço para aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida. E é isso que a gente deve fazer. A Suzana colocou uma frase ainda agora, que a gente conhece muito: quem vive de passado é museu. E a gente tem que entender isso e largar de vez o nosso passado. Mesmo que tenha sido bom, ou se tiver sido ruim, a gente tem que largar o passado. A gente acaba deixando o passado muitas vezes sobrecarregar a nossa vida. A gente fica levando muitas vezes o peso de um passado, o peso de uma mágoa, o peso da falta de perdão, o peso do pecado que a gente cometeu, e a gente deixa de aproveitar o melhor de Deus porque a gente fica com isso sobre nós. A gente deixa de pedir perdão, a gente deixa de confessar a Deus os nossos pecados e acaba levando e ficamos sobrecarregadíssimos com isso. Deus, ele quer nos ver livres desse peso do pecado. Deus, ele quer nos ver realmente tranquilos para viver uma vida dedicada a Ele. Mas se a gente fica preso no passado, a gente não vive o melhor de Deus. Por isso, a gente tem que abandonar esses dois tipos de passado. Tanto passado bom, quanto passado ruim. O passado bom, você tem que fazer o seguinte com ele. Você vê ele, aproveita ele, você já viu ele, você já aproveitou dele, lembre-se bem dele. Agradeça a Deus todos os dias por ter vivido naquele tempo, mas diga adeus a esse passado, dê um tchauzinho para ele ali e fala, ó, até mais, agora é hora de eu viver o presente. E quanto ao passado ruim, a gente tem que lembrar, a gente tem que ter duas coisas em mente quanto a esse passado ruim. A primeira é que a gente deve lembrar. A igreja, ela não tem nenhum remédio para amnésia, para a gente esquecer o que aconteceu no nosso passado. Mas na igreja, quando nós estamos numa vida com Cristo, a gente aprende a lembrar e não se machucar mais com aquele passado ruim. A gente aprende com o ocorrido. Muitas vezes, se tiver acontecido na sua vida de você ter tido um relacionamento que não era a vontade de Deus, foi algo que você aprendeu, mas você não vai fazer mais. Você tem que usar o seu passado para apenas aprendizado. Você aprendeu algo no passado, então, no presente, no futuro, você já não vai fazer mais. Devemos tirar uma lição. Se antigamente
Isso, claro, você tem que aprender com as lições, né? Vamos supor, se você investiu em algumas ações e elas não deram certo. Aí você perdeu o dinheiro. Então você aprendeu que naquelas ações você já não pode mais investir. Porque senão você vai acabar perdendo mais dinheiro. É isso. O passado ele serve para apenas essas coisas. Lembrar e aprender. Somente. Dê um tchauzinho para ele aí, ó, se você ainda está preso no passado, falou, agora está na hora de eu viver o melhor de Deus, porque quem vive de passado é eu, como a Suzana colocou aí. E referente a isso, eu tenho mais 4 maneiras para a gente aprender a abandonar o passado. A primeira delas é a gente deve reconhecer que tem algo que não está resolvido. Como eu falei, às vezes a gente carrega algo que a gente não precisa carregar. A gente carrega o peso de um pecado que a gente deixou de confessar a Deus e fica sobrecarregado com ele. A palavra de Deus, lá em 1 João 1:9, nos diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Para que carregar algo que não é seu? O passado, ele muitas vezes nos prega peças para nos afastar de Deus. E quanto mais a gente fica preso nesse passado, mais distante do melhor que Deus tem para a nossa vida, a gente vai ficando. Então, se você tem algo que não está resolvido, se é um perdão que você tem que dar para um irmão, se é um perdão que você tem que receber de um irmão, Libere. se é algo que você tem que fazer, faça. Não deixe passar, não fique, não tenha certeza que você reconheça, melhor dizendo, reconheça que tem algo que não está resolvido. Tem uma coisa no AA, nos Alcoólicos Anônimos, que eles tratam, é que 50% do tratamento, 50% da cura é quando a pessoa sabe que ela é alcoólatra, quando ela reconhece que ela é alcoólatra. Então a gente tem que reconhecer que tem algo errado, tem algo que não está resolvido. E a partir daí começar a tratar. Tem algo a falar desse ponto, Graça, pra gente? Sobre reconhecer que tem algo que ainda não está resolvido? É que nem eu tava falando, né? A partir do momento que eu reconheci que realmente algo não estava bom, que eu tinha que abrir as portas do meu coração, foi aí que Deus começou a agir, né? A gente tem que, é que nem você falou, a gente tem que, tá, tem os erros, tem as coisas ruins, tem as coisas boas, a gente tem que abrir as portas para que realmente Deus possa entrar e ele possa agir. Porque se a gente ficar ali apegado àquele problema, àquela dificuldade, a gente não sai do lugar, né? A gente não vai para frente. A gente não vive aí o novo, né? A gente tem que liberar isso daí. Isso. A Riane colocou aqui como exemplo de Jacó, que ele teve que resolver o passado para experimentar um futuro com Deus. A gente tem diversos exemplos na Bíblia. Então, se a gente tem exemplos aqui no nosso livro que rege a nossa vida, por que não a gente seguir? Por que deixar de seguir os exemplos que está nela, né? Então, agora vamos para a segunda maneira que a gente tem para abandonar o passado, que é: pare de achar que resolver o passado é sofrer amnésia. A gente não vai esquecer o que aconteceu no passado, mas a gente vai passar a lembrar sem sentir dor. Da maior dor nasce o seu maior e melhor testemunho. Hoje, se eu perguntar para Graça, Graça, qual que é um dos seus maiores ou o seu maior testemunho? Pode ter certeza que ela vai falar o mesmo que ela está compartilhando com a gente. Por quê? Porque foi algo que ela aprendeu a lidar. É algo que hoje já não faz
não tem mais peso na vida dela. Ela não esqueceu, mas também isso já não causa mais dor. E hoje isso é um grande testemunho de vida, que ela pode usar para transformar vidas, para mudar a história de pessoas que ainda não conhecem a Deus. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. A gente tem que lembrar que que a maior dor da nossa vida, ela pode ser o maior testemunho para transformar vidas. O que hoje, muitas vezes, o inimigo pode estar usando para apontar na sua cara e falar: ah, mas você fez isso, mas você deixou de fazer aquilo. Quando a gente resolve tudo, isso se torna um grande testemunho de vida. E é assim que a gente deve lidar com o nosso passado. Resolver o passado, lembrar do passado e usá-lo para transformar as vidas das pessoas que estão à nossa volta. Tem alguma coisa a acrescentar também aí, Graça? Ou eu já falei tudo? Que nem você falou aí agora, né? Uma coisa que eu lembrava com bastante dor é que, para quem não sabe, né, eu já fui pro conselho, eu e um irmão meu. Então, quando eu lembrava daquilo, para mim ninguém me amava, né? Eu costumo dizer para algumas pessoas que eu sou muito carente de amor por isso. Então, hoje eu lembro daquilo, mas eu já não lembro com aquela dor que eu sentia antes, né? De que, eu fui largada num conselho tutelar, eu quase vou parar em outra família e só Deus sabe onde que eu ia parar, né? Mas hoje eu lembro disso, mas não como dor. Eu lembro disso como aprendizado. E lá mesmo eu pude conhecer histórias, então, sabe, é algo que realmente eu lembro hoje como uma boa experiência. Naquele momento, para mim, eu só via a parte ruim, né? E hoje eu consigo ver a parte boa, dar mais valor à família, né? A momentos em família, que antes era bem mais complicado devido aos problemas familiares, mas hoje eu levo isso como uma lição de vida. Sim, e é isso que a gente deve fazer na nossa vida. Usar o passado, como a gente já falou agora há pouco, usar o passado como algo que é um aprendizado. E esse aprendizado a gente deve usar para fazer as coisas corretamente na nossa vida. Agora imagina se a Graça tivesse ainda remoendo a mágoa desse passado, como que ela estaria vivendo no meio da família dela? Mas Deus, como ele tem sempre um grande plano para a nossa vida, Deus ele teve um plano também na vida da Graça e transformou essa dor que ela viveu no passado em um grande aprendizado. E hoje ela vive de acordo com tudo que ela aprendeu. Hein, João? Eu lembro que quando Diga. eu tava lá, né, eu queria fugir, porque o portão lá ficava aberto, eu falava, eu vou fugir daqui. Então, talvez se eu tivesse fugido daquele momento, eu não tinha tido uma lição, eu não tinha aprendido com aquele momento que eu passei ali dentro, né? Mas é assim mesmo. Tudo no tempo de Deus é o melhor que acontece na nossa vida. A terceira agora. Vamos para a terceira Não é maneira para a gente. Sim. Vamos agora para a terceira maneira para a gente abandonar o nosso passado. A gente precisa fazer o que dá para fazer. Se dá para a gente fazer, a gente faz. Tudo que tiver ao nosso alcance, a gente pode fazer, a gente deve fazer para melhorar, para abandonar esse passado. Mas apenas o que está ao nosso alcance. E logo após esse, já vem a quarta maneira. Se não dá para a gente resolver, então já está resolvido. A gente tem que fazer as coisas só até onde está o nosso alcance. Se para resolver o seu passado você tem que ir até uma pessoa e pedir perdão, vai e faça. Tá no seu alcance? Faça. Se você tem que liberar perdão, faça. Tá no seu alcance. Mas se aconteceu ou supondo que pode ter acontecido algo pesado no seu passado, ou aconteceu uma coisa muito difícil, muito dura, mas a pessoa que fez com que você sentisse tanta dor
veio a falecer. O que você pode fazer? Você pode ir lá no túmulo da pessoa e dar um chute na lápide lá onde ele está enterrado e... Ah, pronto, está resolvido? Não. O que dá para você fazer, você pode fazer. Mas se não dá para você fazer, então já está resolvido. Não tem mais o que você fazer. Você tem que fazer só o que está ao seu alcance. Se não está ao nosso alcance, então não precisa se remoer, não precisa começar a falar, e agora o que eu vou fazer? Sabe o que você tem que fazer? Entrega na mão de Deus, pronto. Ele é o único que pode resolver as coisas quando já não está mais na nossa alçada. Quando está na nossa alçada, tá ótimo. Mas passou do que a gente passou do nosso alcance, aí já não é mais com a gente. Tem algo mais a tratar, Graça, sobre esses nossos o passo 3 e o 4? Fazer só o que dá para fazer, e o que não der para fazer já está feito, já está resolvido. Amém, tá falado. Mas, pois é isso aí, meus irmãos. Uma coisa que eu, sinceramente, eu senti muito no meu coração quando eu estava preparando essa palavra, é justamente isso que tem me preocupado. A gente tem vivido muito preso no passado. Se a gente for observar o sentido da Páscoa hoje, o sentido dessa data que a gente está comemorando hoje, é que Cristo ele veio no mundo, ele veio para o mundo para limpar o nosso passado, para limpar os nossos pecados, para fazer com que a gente vivesse algo novo com Ele. Ele não olha para o que a gente fez no passado, ele não olha para o nosso pecado que a gente vive se remoendo hoje, ele não olha para as dores que a gente fica passando hoje. Ele olha para o que nós estamos vivendo com Ele hoje. Então, que a gente possa realmente deixar o nosso passado, deixar o pecado, que a gente possa confessar os nossos pecados a Ele, porque, como a gente leu agora há pouco, Ele é fiel e justo para nos limpar e nos purificar de toda injustiça. Então, que a gente possa entender que nesse período de Páscoa, o sentido dele é viver uma vida com Deus. Cristo ele se sacrificou para que a gente viva com Ele. Então, que a gente não fique preso no passado, tentando viver de algo que nos afasta dele. O melhor de Deus é hoje, o melhor de Deus é agora. Então, vamos aproveitar o agora. E quanto isso, tem mais uma música aqui para cantar para os irmãos, que aí depois dela a gente já vai estar encerrando, que daqui a pouco a live está acabando, infelizmente. Por mim, eu ficava mais um tempo, falava mais um pouco com vocês, cantava mais um pouco, mas infelizmente é só uma hora que a gente tem, né? E essa música, ela fala sobre deixar na cruz. O que você tem que precisar, o que você precisa deixar na cruz hoje para viver o melhor de Deus? O que você está precisando para viver o hoje, o presente, o extraordinário presente que Deus te dá. Pense nisso e realmente deixa na cruz. Porque Cristo ele quer que você viva o melhor com Ele. Amém? Preste atenção na letra dessa música, que ela toque o seu coração, que você entenda o que você deve deixar na cruz e que você deixe na cruz. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você
corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Deus, ele tem o poder para curar todas as suas dores. Ele tem o poder para limpar o seu passado, para curar o seu passado, para tirar o pecado de você. Então, libere. Largue esse pecado. Libere perdão. Não viva mais sob o poder da dor. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama, me chama. Glória a Deus. Meus irmãos, e é isso que eu tinha para trazer ao coração de vocês, que a gente realmente aprenda a viver o presente, a dádiva que Deus nos dá, e não mais no passado da nossa vida. Graça, você tem mais alguma coisa para falar para os irmãos aí hoje? Antes da gente encerrar? Ficou sem o áudio? Não, mas tenho certeza que os irmãos foram impactados pelo testemunho que você deu. Tenho certeza que os irmãos foram realmente engrandecidos pela palavra que foi traga aqui hoje, porque realmente foi algo de Deus. Que a gente realmente entenda o verdadeiro motivo de andar com Deus, de caminhar com Deus, é viver o presente com Ele. Amém? Vamos estar orando e logo após estarei encerrando a nossa live. Até a próxima, essa semana, semana que vem. Deixar tudo nas mãos de Deus, amém? Oremos então, meus irmãos. Senhor Deus, eu quero te agradecer neste momento, Pai, porque nós sentimos a Tua mão, Senhor Deus. Nós ouvimos a Tua voz
E agora nós te pedimos que tu venha estar fazendo um mover poderosamente na nossa vida, Pai. Que nós venhamos aprender a deixar na cruz, Senhor Deus, tudo aquilo que nos prendia no passado, tudo aquilo que nos prendia de viver o melhor que tu já está preparando, que tu tem preparado, que tu já tem nos entregado, Senhor Deus. Nós temos certeza que o melhor que tu tem preparado para nós está acontecendo, ainda está por vir, e assim nós cremos, Pai. Nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome por tantas bênçãos que nós temos vivido e temos a certeza, Paizinho, que o melhor ainda não veio, o melhor ainda virá, Senhor Deus. Que tu estejas sempre, sempre a nos guiar, a nos moldar, a nos fazer viver de acordo com a tua vontade, Pai. Que essa seja a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. E assim estamos encerrados, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Qualquer dúvida, estamos lá no WhatsApp ou pode falar aqui no Instagram. Até a próxima. Amém? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.